Glória a Deus, paz seja convosco. Nessa noite, querido, ouvindo Deus falar aí, tantas palavras, eu acho que era para o pastor Odenir pregar hoje à noite, né? Que ele tinha palavra para pregar um culto todo e ia sobrar mais um pouco, né? Mas glória a Deus, eu creio que Deus ainda tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Louva a Deus pela tua vida. Você está aqui buscando o Senhor, porque Isaías diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, e invocar Ele enquanto Ele está perto. E perto está o Senhor dos que o buscam. Então nós precisamos buscar o Senhor, querido. Eu e você temos um defeito, que sem Jesus nós não funcionamos. Nós precisamos do Senhor Jesus. Nós precisamos da presença dEle todo dia na nossa vida. Todo dia. E nós buscamos Ele e prosseguimos buscando. Porque Ele disse que Ele vai vir buscar a igreja dEle. Ele vai vir buscar um povo para morar com Ele. E eu e você, nós estamos caminhando para que o dia que Jesus buscar a sua igreja, que pode ser nessa noite, eu e você podemos subir com Ele. Quando eu estava ali ministrando aquele louvor, o Senhor me leva à sala do trono. Dentro de nós, o nosso espírito, o Espírito de Deus, me lembrei que momento para Jesus voltar, quando nós estamos sendo levados à sala do trono, dentro de nós, para que nós possamos abraçar o nosso Senhor. Que dia glorioso, querido. Eu anseio por esse dia. Quando nós conhecemos verdadeiramente o Senhor e nutrimos um relacionamento com Ele, nós ansiamos por esse dia. Porque a gente sabe que tudo aqui, querido, é passageiro. Vai, volta, acaba. Um dia a flor está bonita, outro dia ela está murcha, outro dia ela cai, outro dia ela vira esterco. E as coisas são tudo assim. Em Eclesiastes diz, lá em 12 diz que lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, porque virão dias em que você vai dizer: eu não tive nenhum prazer. O melhor momento, querido, para eu e você buscar o Senhor é hoje, é esse tempo. Amém? Eu queria passar para a palavra que está lá no livro de Provérbios de Salomão, no capítulo 4, Provérbios 4, e o versículo 23. Glória a Deus por essa água. Como Jesus é bom. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, por o Senhor já ter falado conosco, por o teu Espírito ter ministrado no nosso coração. Nós te louvamos, Senhor, porque em todo tempo o Senhor é bom, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que nós devemos provar e ver de como o Senhor é bom. Que nessa noite, Senhor, nós podemos provar mais e mais de ti, Senhor. Que a tua presença, Senhor, que eu sei que é real nesse lugar, Senhor, toque na nossa mente, no nosso coração.
para que nós podemos, como Davi falou, guardar a Tua palavra no nosso coração, para nós não pecar contra Ti, Senhor. Para que nós podemos caminhar, Senhor, na Tua vontade, Senhor. Davi também disse, Senhor, que o Senhor podia tirar tudo dele, mas não tirasse o Teu Espírito e nem a alegria da Tua salvação. E que nessa noite o nosso pedido seja esse, Senhor. Traz a Tua alegria sobre o Teu povo, Senhor. Traz o Teu renovo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa renovar, Senhor, aquele que está fraco. Aquele, Senhor, que talvez não tem mais ânimo, Senhor. Mas eu sei que nessa noite, Senhor, ninguém sairá daqui como entrou, Senhor. Porque a Tua palavra, Senhor, ela é transformadora. E ela diz que ela não voltará vazia, Senhor. E eu declaro a Tua palavra, Pai. Eu lanço, Senhor, no ambiente espiritual, Senhor, a Tua palavra, porque eu sei que ela não voltará vazia. Eu repreendo, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Todo o levante das trevas, tudo que Satanás maquinou lá no inferno para o final desse dia, nós já cancelamos a obra deles, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai, e declaramos a Tua bênção sobre os Teus filhos, o Teu renovo, em nome de Jesus. Espírito Santo, é Tu que conduz esse culto, Espírito Santo. Te dou toda a liberdade, que eu diminua, Espírito Santo, mas que Tu venha falar aquilo que tem que falar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, nesse tempo, nós vivemos uma guerra muito grande. Aí você pode falar, mas é em outro país? Não. É aqui no Brasil, em alguns lugares. Mas a maior guerra é aqui na nossa mente. A maior guerra espiritual é aqui dentro da nossa mente. Na semana passada, no domingo, ainda eu ministrei um pouco sobre a nossa mente. Não era mesmo a palavra, mas Deus, Ele ministrou muito na minha vida nessa semana sobre a nossa mente, querido. Porque aquilo que nós pensamos, nós acabamos vivendo. Aquilo que vagueia na nossa mente, nós acabamos fazendo. Nós acabamos buscando, nós acabamos comprando, nós acabamos investindo naquilo que está na nossa mente. O apóstolo Paulo, ele fala que, lá em 1 Coríntios 2,16, ele diz que nós devemos ter a mente de Cristo. E eu digo para você nessa noite, como que é a mente de Cristo? Será que nós podemos entender como é a mente do nosso Senhor Jesus Cristo? Como que Jesus, Ele agiria no nosso lugar? Como que Ele pensaria no nosso lugar? Quando Paulo se refere para nós ter a mente de Cristo, ele se refere que Cristo, Ele viveu aqui nessa terra, Ele era 100% homem e 100% Deus. Mas Ele não pecou. E querido, a nossa mente, ela vagueia muito em muitos lugares. E em muitos lugares que nos leva a caminhos de derrota. Muitos lugares que ela nos leva a caminho de destruição, a perca financeira, a quebra de alianças. A nossa mente nos leva nesses lugares. Por isso, querido, nós temos que cuidar aquilo que nós estamos pensando. Paulo, ele frisa que nós devemos ter a mente de Cristo, porque Paulo também viveu um tempo aqui nessa terra.
Mas no tempo que Paulo vivia aqui nessa terra, querido, era um tempo mais de evangelho de sangue. Um evangelho primitivo, onde era pregado, muitas coisas aconteciam, mas era muito mais perseguição também. E hoje, Satanás, ele tem perseguido muito a mente do ser humano. Porque quando ele consegue controlar a mente, ele consegue colocar coisa no coração. E aqui, Salomão disse aqui que em tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, querido. Porque dele tem a saída da vida, quer dizer, dele o coração nos leva para lugares bons e lugares ruins, mas nós devemos guardar o nosso coração com coisas boas. Hoje você vê poucas pessoas que ela tem um coração bom, um coração amigo, um coração que tem compaixão das outras pessoas. Tem poucas pessoas, querido. Porque o príncipe desse mundo, ele tem cegado o entendimento do homem para que ele não compreenda muitas coisas de Deus. E tem levado a nossa mente, o nosso coração a lugares terríveis, querido. Há muitas pessoas que elas não têm mais uma vida como era para ter aqui nessa terra. Elas já são artificiais. Ela já não sente mais a dor daquele que passa dor. Ela já não sente mais o carinho onde ela devia ter carinho. O homem não sente mais algo pela esposa que deveria sentir. Vive a normalidade. Mas eu te digo, mas por que está acontecendo, querido? O diabo trabalha na mente. O diabo, ele é astuto e ele lança na nossa mente coisas para que nós não tenhamos mais, não conseguimos mais a desfrutar daquilo que Deus colocou para nós desfrutar. Deus, ele estabeleceu lá no jardim do Éden, família. E você tem visto nesses últimos tempos como o diabo tem lutado para destruir as famílias. O diabo, ele tem, mas ele não tem lutado de uma forma onde ele está aparecendo, ou ele está fazendo um auê, querido. Ele luta, ele coloca só na mente, no olho, na mente. Salmo diz que se os teus olhos forem bons, o teu corpo, ele é saudável. Quantas doenças, querido, estão na alma? Porque já está a primeira aqui. Quantas pessoas, querido, que a doença é espiritual, não é normal. Essa semana, querido, eu fui orar por uma pessoa. E o Espírito de Deus me revelou, ele disse, 80% disso que tu está vivendo é espiritual, não é doença, tá? E eu falei para ela isso. Porque o diabo, ele coloca, querido, dá uma dor no dedo, ele já diz que tu vai ter um câncer no dedo. E é assim por diante, querido. Porque nós vimos aqui, como o pastor Odanir trouxe, a palavra de Deus, ela é verdade, querido. Aquilo que o diabo sopra é tudo mentira. E o diabo, ele nunca se firmou porque ele vive na mentira, querido. E a mentira, ela não se firma em lugar nenhum. Ela vagueia, mas ela não se firma. E quantas mentiras tem soprado em nossos ouvidos, na nossa mente, e nós temos acreditado. Querido, acredita naquilo que vem de Deus. A Bíblia, ela é atual para hoje. Os milagres que estão aqui, querido, eles são atual para hoje. Não é mais lá para o povo do deserto, querido. Não é para aquele povo lá, não. Não é lá para a descendência lá daquele povo de antigamente. Aquele já passou, querido. Hoje é para nós, para eu e você desfrutar. O pastor Odanir também citou lá em Oséias 4:6, ele diz, o meu povo perece porque falta entendimento, cara. Mas falta entendimento do quê? Da Bíblia. Porque as outras informações têm tudo, mas não adianta de nada. Quanto mais informação, menos relacionamento com Deus.
Não estou dizendo que tu não pode estar no grupo do WhatsApp da igreja. Mas, querido, a informação, querido, você tem que colocar limite. Como nós temos que colocar limite nos nossos filhos, querido, coloca limite nas informações também. Tem coisa, querido, tu nunca vais usar. Nunca. Ah, não, mas é uma notícia aqui, eu tenho que ver como é que faz aqui, cara. Tem coisa boa, claro que tem. Mas infelizmente as ruins são muito mais. A informação desse tempo está tirando o relacionamento com Deus. Eu queria que você refletisse só um pouquinho dentro de ti. Os últimos 10 cultos que você veio. Talvez você não vai lembrar dos últimos 10 cultos. Mas num desses cultos, dos últimos 10, quantos deles você se consagrou para Deus fazer algo na tua vida? Querido, o Espírito Santo ministrava no meu coração, porque quando nós vamos para uma sala de cirurgia, o médico diz que tu tem que ficar tantas horas sem comer, tu não pode beber isso, tu não pode comer aquilo, tu tem que te preparar, tu tem que te... Quando nós viemos para a igreja, querido, o que eu tenho me preparado diante de Deus, querido? Querido, eu conheço a palavra de Deus de um tempo que a gente se prepara para vir para a casa do Senhor. Não de qualquer jeito. Ah, eu chego em cima da hora aqui, vou fazer o louvor, e glória a Deus, e aleluia, e tudo certo. E é tudo normal, querido. É um cenário que eu faço aqui, e todo mundo vai achar que quem não é muito espiritual vai achar que está tudo certo. Mas quem ora vai ver se eu busco a Deus ou não busco. Quem dobra o seu joelho e ora e busca a Deus, ele vai ver se esse acorde aqui ele é artificial, ou eu estou fazendo o meu melhor para Deus, aquilo que eu tenho buscado diante de Deus. Querido, com a minha espertezinha, querido, eu engano um monte de gente. Agora Deus eu não engano, querido. Cedo ou tarde eu vou prestar conta com Ele, e daí vai ser um papo reto com Ele. Não vai ser a desculpa. Nós só demos desculpa, querido. Ninguém quer assumir mais nada. As pessoas erram, ninguém quer assumir mais erro. A palavra de Deus, querido, ela está completa para mim e para ti. Os dias de Noé eram os mesmos de hoje, querido. Se o povo comia, bebia, casava, dava-se em casamento. Se você for ver ali, eles plantavam, colhia. Tudo igual hoje. Esse tempo que nós estamos vivendo agora, querido, entre safras, é o melhor tempo de você programar a tua vida. O pastor Odenir citou o meu vizinho lá que repentinamente perdeu a vida. Cara, gente boa pra caramba, sabe? Ele era meu amigo, assim. Gostava muito dele. Um cara caprichoso. Trabalhador demais. Mas aprove a Deus que na última hora ele lembrou de tudo aquilo que foi falado para ele. A minha esposa ainda fez lembrar de um dia, querido, que nós estávamos no monte, 11 horas da noite. 11 e pouco. E ele e mais um amigo dele foram lá no monte onde é que eu estava para eu costurar um cachorro para ele. O cachorro tinha 40 e poucos furos. Aí eu disse para ele, eu vou fazer para ti, mas vocês vão ter que ficar um pouco aqui orando com nós, daí depois quando nós acabar aqui eu vou. E eles ficaram lá orando com a gente, deram as mãos, oramos, ministramos na vida deles, falamos do amor de Jesus. Mas são tudo coisas que passam na nossa vida, querido. Mas e agora, querido? Cabe a nós julgar? Não, não cabe. Mas aprove a Deus que Ele lembrou na última hora de tudo aquilo que foi falado na vida dele. Assim vivia o rico e o Lázaro.
Ah, mas um pouco do povo é pobre, um pouco do povo é mais bem sucedido. Hoje é igual. Não quer dizer que o rico não vai para o céu, querido. Mas quer dizer que o nosso orgulho não vai. A nossa avareza não vai. A nossa falta de fé não vai para o céu. Tem várias coisas que a Bíblia nos mostra que nós não vamos herdar o reino dos céus. Ele fala os beberrãos, os ladrão. Vê lá Apocalipse 15, lá você vai ver. Os idólatras, os cães, os feiticeiros. Ninguém vai para o céu, querido. A Bíblia nos adverte bem direitinho quem vai para o céu. A Bíblia nos adverte que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E o que está acontecendo hoje? Nós temos acrescentando as demais coisas, e o reino de Deus quando sobra. É forte, né, querido? É forte. Eu te digo, é forte mesmo. Mas se nós não bobear, querido, nós vamos ficar. E daí não adianta mais nós se espernear. Muita gente está brincando, querido. Muita gente está brincando com a volta de Jesus. Mas ele vai voltar. E eu oro para ele voltar. Porque, querido, o lugar que ele vai levar eu e você, nós não vamos mais querer voltar para lugar nenhum. Porque é um lugar que ele é completo. Jesus na nossa vida, ele é completo. Você pode dizer, não, mas quando eu conquistar uma casa nova, vai dar certo. Não, um carro. Não, vou casar. Não, ter um filho. Jesus, ele é completo. Na minha e na tua vida. Você quer completar aquilo vazio que você tem aqui dentro? Vazio que eu tenho aqui dentro? É só com Jesus, querido. As outras coisas ele vai nos instruir, fazer aquilo que é para fazer. Mas só Jesus ele consegue completar aquilo que está aqui dentro. E nessa noite, querido, se Jesus ele te chamou para esse lugar, reflete, querido. Reflete aonde você está em Jesus. Eu não estou julgando ninguém aqui. Isso não é o meu papel, e se eu fizer, eu estou fora da direção de Deus. Mas a palavra, querida, ela está aqui para nos advertir. O evangelho que ele não nos adverte, ele não é evangelho, querido. O evangelho que ele não chama a nossa atenção, não puxa a nossa orelha, ele não é evangelho. Porque para nós vivermos na presença de Deus, nós precisamos ser repreendidos. Senão não funciona. Teu filho, para ele ser educado, se ele não for repreendido, querido, tu não consegue educar. E a nossa mente tem nos levado, querido, cativo na presença de Satanás muitas vezes. Eu digo para ti, querido, mas nós precisamos de informação. Eu digo, não, nós não precisamos, nós precisamos da Bíblia. A Bíblia nos informa, as outras coisas, Deus ele vai acrescentar, ele vai nos dar ciência, vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Nós precisamos da Bíblia. Antigamente, querido, os pais que não tinham escolaridade, não sabiam muito nem ler, escrever, nem fazer o nome, eles sabiam educar os seus filhos. Hoje os pais têm pós-graduação e não dão conta de um filho. E quando nós não demos conta de um filho nosso, nós não demos conta do diabo também, tá? Se nós não conseguirmos educar nossos filhos, nós não demos conta do diabo. Porque, querido, começa tudo do começo, não adianta tampar o sol com a peneira, querido. É que nós ocupemos a nossa mente com tantas coisas que nós não demos mais atenção para aquilo que nós temos que dar. Eu começo lá a ocupar minha mente tanto com essas aqui. Eu esqueço de dar um elogio para minha esposa, porque aqui é tudo artificial, aqui é tudo normal. E daí? Daqui a pouco o casamento vai desmoronando. Daqui a pouco pastor Maurício, socorro. Sei o que deu com a minha mulher. Eu não entendo mais ela. Querido, eu tenho que rever muitas coisas. Eu estou falando, querido, de mim aqui.
Estou falando de mim porque o Espírito Santo, quando eu faço qualquer coisinha que não é agradável, ele pipa, a luz vermelha já, e eu já sei como é que é. Ninguém faz coisa errada, querido, que não é repreendido por Deus. Mas a Bíblia diz que, em Provérbios 29:1, ele diz que o homem muitas vezes repreendido pode vir de repente e não ter mais conserto. Eu não quero chegar a esse tempo, querido. Eu não quero ser tanto repreendido, eu quero caminhar mais na presença de Deus. Sei que trupicar, nós vamos trupicar. Nós vamos passar por algumas coisas que talvez vai ser difícil nós passar, mas talvez é necessário nós passar, querido. Porque senão o nosso nariz sobe muito. Ninguém, querido, aqui nessa cidade tem falta de alguma coisa se ele pode trabalhar. Tem tanto serviço para trabalhar aí, querido. E se tiver alguém que tem alguma falta de algum alimento aqui, querido, fala comigo. Fala comigo, querido. Vou fazer uma cesta básica, se eu não puder, eu tenho pessoas que sempre me ajudaram, nós vamos fazer uma cesta básica e vamos abençoar a vida daquele que não tem. Mas tu ajuda quem precisa, ajuda. Pode, no final do culto, fala comigo, querido. Só que também eu vou te ensinar como tu gasta as tuas coisas, tá? A Bíblia diz que nós não devemos gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão. Eu vou te ensinar algumas coisas, como funciona. E tu vai ser abençoado se tu der ouvido. É assim? É, querido. Eu desconheço a vida de alguém que serve a Deus de verdade e a vida dele não funciona. Ah, funciona, querido. É tão bom nós ter as coisas, querido. Deus nos deu oportunidade de nós ter, plantar, colher, passar a mão numa enxada, capinar, numa foice, roçar. Não é tão bom essas coisas, querido? Deus nos dá força, nos dá ânimo. Ou você não pega mais uma foice? Não é para o seu Laura e a dona Anitta ali pegar uma foice, porque muitas vezes eles pegaram já. Mas eu e você somos mais novos, o seu Nestor não precisa mais pegar, ele trabalha, não sei como que ele ainda trabalha tanto, que ainda envergonha os mais novos. Mas eu e você que somos mais novos um pouco, querido. Se eu não tiver mais emprego, querido, eu vou lá capinar um quintal lá, vou. Ainda, mesmo com dificuldade, mas vou. Precisar roçar ainda, eu vou também, querido. Na minha limitação, mas vou, faço aquilo que precisa. Se semana que vem faltar alguém no caminhão do lixo lá da prefeitura, dizer, Júnior, tu pode ir correr a juntar a sacolinha de lixo e jogar lá? Vou também. Eu não tenho problema com essas coisas, querido. Eu tenho problema quando o diabo aposa sobre vidas e elas acham tudo normal. Porque eu não acho, querido. 3 João diz assim que, amado, eu desejo que você vá bem. O desejo de Deus é que tu vá bem, querido. E ele diz mais, e que você tenha saúde. Esse é o desejo de Deus na minha e na tua vida. Deus, ele vê a minha e a tua limitação, ele vê aquilo onde nós queremos chegar. Imagina ele um pai, o desejo dele é que nós vamos bem, que temos saúde, que prosperamos, que compramos, que vendemos, que fizemos nossos negócios com honestidade e vá tudo bem. O desejo de Deus é esse, querido. Ele disse lá em Isaías, se nós ouvir e servir, nós vamos comer o melhor dessa terra. Deuteronômio 28, ele diz, ó, se atentamente tu ouvir a voz do Senhor teu Deus e cuidar em guardar todos os seus mandamentos, todas as bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, querido. Essa é a palavra de Deus, querido. Ela é completa para mim, para a tua vida. Ah, mas eu quero fazer uma faculdade. Ele disse, peça-me sabedoria que eu vou te dar. Estuda que na hora certa vai passar na prova. Mas estuda, querido. Vai passar na prova. O pastor Maurício fez faculdade aqui. Tu acha que para passar não precisa estudar? Tem alguns aqui que fizeram faculdade, mas vão dizer, não, mas eu precisei estudar.
Há um processo na nossa vida, querido, mas nós não queremos mais passar o processo. A igreja precisa ser despertada, querido. Se você não, dentro de você não há uma vontade de despertamento dentro de ti, querido, você vai ficando. E quando o predador, ele olha para uma presa, ele vai na da frente ou naquela que vai ficando? 1 Pedro diz, o diabo, ele está rugindo como um leão, procurando a quem tragar. E eu e você, se nós não caminhar no centro da vontade de Deus, quem que ele vai tragar? É aquele que não está no centro da vontade de Deus. E ele não está aí para brincar não, querido. Ele só não quer aparecer para não causar espanto. Mas ele está aí para confundir a nossa mente. Ele vem aí na igreja, senta do meu lado ali. E quando alguém aqui está ministrando uma palavra, você está levando muito tempo. Acho que não é bem assim. Ele senta do meu lado, bota a mão no meu ombro e vai. Se eu deixar, né? E a minha mente, se eu bobear, ela vai absolvendo, né? Mas Jesus, querido, ele veio para te libertar. Jesus, ele veio para transformar a tua vida, a tua família. Veio para transformar aonde você botar a planta dos teus pés, as tuas mãos. Ele veio para fazer coisas grandes, querido. Como eu falei, os milagres, as promessas, é para agora, querido. Para ontem já não pode mais, amanhã nós não soubemos. Mas é para hoje. Deus, ele deseja transformar a tua casa, a tua família. Quando nós louvemos aquele louvor ali, declare sobre as ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão, aquilo que está escuro, ele vai trazendo sua luz sobre tua família, clame esse nome, Jesus. Querido, quantas vezes você tem clamado sobre a tua família, querido? Eu clamo, querido. Quando nós oramos, ontem eu ainda falava para uns irmãos, quando a gente ora a Deus, a gente ora a Deus, mas quando nós começamos a declarar palavras no mundo espiritual, nós criamos um cenário e anjos começam a guerrear ao nosso favor, queridos. Os anjos começam, o macumbeiro lá, o pai de santo, ele declara a palavra no mundo espiritual, para destruição, mas eu e você que conhecemos a Bíblia, nós podemos declarar para restauração. O que está estragado na tua vida, que precisa ser restaurado? Declare. Coloca na tua mente, querido, palavras de bênção, palavra de vitória, palavra de transformação. Onde não há, querido, como naquele vale de ossos secos, ele começou a profetizar. Ele começou a dizer que para vir carne, vir nervo, vir pele, e aquele começou a se levantar, aqueles ossos secos. Talvez quantas áreas da nossa vida, querido, está que nem um vale de ossos secos, só defunto. Mas nós precisamos declarar, querido. Nós precisamos declarar a palavra. Nós precisamos declarar, dizer, não, em nome de Jesus vai acontecer. E se manter firme. E quando você não tem fé para profetizar com teus olhos abertos, fecha teus olhos, querido. Não deixa o diabo te mostrar aquilo que está na tua frente, fecha teus olhos, usa a tua fé, querido, usa a palavra de Deus, usa a tua Bíblia e declare sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre teus negócios, sobre o teu casamento, querido. Declare palavras de bênção, que Deus ele está pronto para fazer, mas nós precisamos declarar palavras. As nossas vontades, Deus ele não vai contra. O livre-arbítrio eu e você temos, Deus não vai contra. Mas nós podemos decidir na nossa mente, no nosso coração, a falar aquilo que é certo. Você pode dizer, não, mas como que eu vou fazer isso na minha casa, querido? Te levanta, não contra as pessoas, mas contra aquilo que está agindo. Deus, ele nesse tempo, ele nos ensina, querido, nos levantar contra aquilo que o diabo tem na mão, para nós entender, mas nós precisamos buscar um relacionamento com ele, para nós entender
Se eu e você não estudar nosso inimigo, nós não conseguimos vencer. O diabo, ele conhece bem a Bíblia, querido. De Gênesis a Apocalipse, ele conhece, ponto, vírgula, tudo. Então nós precisamos declarar. Nós precisamos declarar vida onde não há vida, querido. Aquilo que eu e você podemos fazer, vamos fazer. Se amanhã precisar levantar cedo, vamos levantar cedo. Vamos batalhar. Mas aquilo que nós não puder fazer, Deus, ele vai fazer. Porque ele vê o nosso esforço. Nós não precisamos fazer para estampar. Nós precisamos fazer para que Deus, ele possa acessar. Tudo aquilo que eu faço, querido, Deus, ele tem que acessar, querido. Se Deus, ele não pode acessar aquilo que eu faço, querido, Deus não está no negócio. E se Deus não está no negócio, é ruína, querido. Talvez por um tempo caminha, mas daqui a pouco é ruína, é destruição, é miséria, querido. E a miséria espiritual, ela mesmo na riqueza, ela continua sendo a miséria espiritual, querido. Não adianta eu falar como aquele homem que disse lá em Lucas 12, 19, ele disse, ó, tu tem muitos bens no teu celeiro, está tudo cheio, agora come, bebe e folga. Aí Jesus disse, louco, essa noite virão pedir a tua alma, a tua vida, e o que tu tens, tu vai deixar para quem? A nossa riqueza, querido, deve ser diante de Deus. Deus, ele vai te dar o melhor dessa terra, vai, eu creio nisso. Mas o teu coração tem que estar diante de Deus, querido. A primícia do teu coração tem que estar diante de Deus. Eu queria que o Mateus colocasse Hebreus 10, 22. Chegamos-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, querido, nós temos má consciência, quer dizer, pensamentos má. Mas ele disse que nós devemos ser purificados. Ele disse, para ser lavado com água limpa, essa água é o Senhor Jesus que nos lava, querido. Talvez a nossa mente é suja, querido, e nós precisamos lavar ela com essa água. Mas nós mesmo lavando, nós temos que lutar para permanecer, como Paulo disse, com a mente de Cristo. Nós precisamos, eu e você, ter a mente de Cristo, para que o príncipe desse século não cegue o nosso entendimento. Tito 1,5, Mateus. Nós temos que cuidar para nós não nos contaminarmos. Por essa causa, te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusado de desolação, nem são desobedientes. Queridos, talvez nós queremos que nossos filhos sejam obedientes. Disse, não, mas eu quero criar filhos obedientes. E é bom, querido, muito bom. Que alegria para o pai e para a mãe ter filhos obedientes. Mas será que eu e você estamos sendo obedientes? Será que nós estamos obedecendo? Será que nós estamos obedecendo às autoridades, às ordens? É necessário que nesse tempo nós sejamos obedientes à palavra de Deus. E Deus,
nesse tempo, querido, como diz lá em Romanos 12:2, nós não devemos nos conformar com esse mundo. Ele disse: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Se não houver renovação aqui dentro, nós não conseguimos desfrutar as coisas que vêm de Deus. Ele disse que para que vocês experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não vamos experimentar aquilo que Deus tem para nós se nós não renovar nossa mente. Para terminar, Lamentações, no capítulo 3 e o versículo 21, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Na minha Bíblia diz assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lamentações 3, 23. Não, 21. Desculpa. Vai dizer a mesma coisa, 21. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Querido, traga na tua mente aquilo que te traz esperança, aquilo que é vazio, aquilo que é artificial, aquilo que não provém de Deus, não coloca na tua mente. A partir de hoje, querido, diz: Senhor Jesus, lixo mais na minha mente não entra. Você vai ver que a tua vida vai mudar. Você vai ver que as tuas atitudes vão mudar. Quando nós não colocamos mais lixo na nossa mente, querido, Deus, Ele passa a trazer na nossa mente aquilo que nos traz vida, aquilo que nos traz esperança de uma vida eterna, aquilo que nos traz esperança de um renovo, aquilo que nos traz esperança de um tempo na presença de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Deus, Ele deseja refazer um novo tempo na nossa vida, mas nós temos que colocar aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos traz vida. Quero estar fazendo um louvor